Amém. Nós vamos compartilhar a palavra hoje. O nosso texto é Romanos 1. Romanos 1, 16, 17. Gosto demais desse pequeno texto. Vou estar lendo, vou pedir os irmãos estarem acompanhando com suas Bíblias. Quem não tiver Bíblia, reparta aí com o vizinho. Romanos 1, 16, 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? O justo viverá pela fé. E a gente podia fazer uma pergunta: será que nós temos nos envergonhado do Evangelho? Eu lembro que quando comecei a frequentar a casa do Chico Irmão, eu embrulhava minha Bíblia no jornal, fui embaixo ao braço. Ah, meu Deus, se alguém me ver com essa Bíblia na mão, vai ser terrível. Eu tinha vergonha. Graças a Deus essas cadeias foram quebradas e a gente carrega a Bíblia no carro, deixa lá em cima do balcão. Às vezes não tem tempo, nós fazemos algum estudo lá. E eu jamais poderia pensar que um dia eu ia ter essa intrepidez, essa coragem de falar na rua. E o nosso irmão Paulo aqui, ele está dizendo: não me envergonhe do Evangelho. Porque infelizmente muitos se envergonham. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus. Os judeus, eles foram um povo privilegiado, foram escolhidos como uma nação santa. Mas eles rejeitaram. Eles rejeitaram. E quando o Messias se manifestou, eles não o reconheceram. É interessante que eles foram uma nação escolhida por Deus, formada por Deus, para que Deus, através deles, trouxesse o Messias. Para que Deus, o Messias, fora gerado através dessa nação. Foram longos anos. Talvez, desde a primeira pregação do próprio Evangelho, de Gênesis 3:15, até Abraão, deve ter demorado uns 2000 anos, de Abraão até o nascimento de Jesus, aproximadamente mais uns 2000 anos. Então Deus chamou Abraão, formou uma nação que foi cuidada por Deus, protegida por Deus. Eles tinham terras, eles tinham uma língua, eles tinham a promessa de uma terra que mana leite e mel. Eles foram um povo usado por Deus para fazer a transição do Velho Testamento para o Novo, para fazer a transição da lei para a graça e a misericórdia. Eles não entenderam. E a vida do Messias foi anunciada detalhadamente pelos profetas. Mas quando o Messias chega, eles não o reconhecem e o rejeitam. João 1,11 ele diz: veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Que pena. Veio para o que era seus,
Eles ficaram o tempo todo esperando o Messias. O Messias se manifestou e não foi reconhecido por eles. E veio para o que era seus. Seus significa, veio para a sua casa, veio para seu povo. Mesmo rejeitado pela maioria dos judeus. Ainda assim, Cristo se oferece a todos, e muitos judeus se converteram. A igreja primitiva era constituída, na sua maioria, por judeus. Graças a Deus. Mas a maioria rejeitou ele. 1 Coríntios 1:22, se os irmãos quiserem abrir. 1 Coríntios 1:22. Paulo disse, os irmãos podem acompanhar: tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. No 23 fala: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Os gentios são aqui os gregos. Veio primeiro para os judeus e depois para os gregos. Os gregos somos nós. Os judeus esperavam o Messias com poderes sobrenaturais, sinais, queriam sinais sobrenaturais. O Messias que viesse livrá-lo do jugo romano, que devolvesse todas as suas posses, suas terras. Eles esperavam esse Messias, o Messias guerreiro, a semelhança do rei Davi. E também eles esperavam um Messias que fosse exclusivo para eles. O Messias que viesse só para Israel. Israel ia dominar todas as nações. Mas não foi esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que eles fossem uma bênção. Deus já fala lá para Abraão, quando chama Abraão: Abraão, se tu uma bênção. O que é ser bênção? Ser bênção é ser abençoador. É alguém que recebe da gente um abraço, uma palavra, um conselho, uma ajuda financeira, um consolo, um conforto. Aí esse alguém que recebeu passa e diz para o outro: eu passei lá e fui consolado por aquele irmão. Aí o outro irmão passa também para ser abençoado. E as pessoas começam a nos procurar para serem abençoadas. Ser tu uma bênção. Israel foi chamado por Deus para ser uma bênção no mundo, para ser luzeiro do mundo, para ser sal, para que exercesse a influência de mudar pessoas. Mas eles não entenderam. Então eles queriam sinais sobrenaturais e também queriam ser exclusivos. Esse Messias se apresenta para Israel como o libertador universal. Ele se apresenta para Israel como libertador universal. Como que Israel pode aceitar esse Messias? Como que ele pode reconhecer ele? É praticamente impossível. O Messias é condenado à morte, e morte de cruz. Gálatas 3:10, ele diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Além de ele se apresentar como um Deus universal, não era exclusivo dos judeus, ainda ele é condenado à morte de cruz, ele é amaldiçoado de Deus. Então ele passa a ser escândalo para os judeus. Um escândalo, alguém que se diz Deus, ser filho de Deus e que é condenado a morrer crucificado. E quem morre crucificado é maldito. Ele é amaldiçoado de Deus. Ele é um escândalo para os judeus e é loucura para os gregos também. Por quê? Loucura para os gregos. Os gregos eram um povo de uma cultura muito elevada na época. E eles são racionais, eles querem provas. E como alguém que se apresenta como Deus ou como uma divindade, e esse Deus não tem autoridade nem poder para salvar-se a si próprio. Crer em um Deus que morre, para eles, que eram racionais, era uma loucura completa. Um Deus que se entrega, um Deus que se oferece, um Deus que morre. Que Deus é esse? Então eles escarneciam. Para os judeus, Jesus era escândalo. Para os gregos, Jesus é loucura. Os próprios judeus, quando viam aquele povo acompanhando Jesus, eles diziam: essa ralé que não conhece a lei, que não conhece nada de Deus, acompanha ele. Vê se existe alguém que acompanha ele, que é alguma autoridade, que é alguém que tem alguma cultura, que tem algum conhecimento, que conhece a lei. O povo era taxado como ralé, os discípulos de Jesus. E olha que isso não mudou muito ainda hoje, né? Não mudou muito. Escândalo e loucura. Paulo volta: eu não me envergonho. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 1 Coríntios 1, 24. Gostaria que os irmãos estivessem dentro e está aí perto do texto que nós lemos. Coríntios 1, 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Cristo é poder de Deus. Por isso que Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Isso é chamado aqui em 1 Coríntios 1, 24, de o poder de Deus, que é oferecido e recebido por todos aqueles que creem. Poder de Deus que é oferecido e que é recebido por todos aqueles que creem. Primeiro os judeus, depois os gregos, nós. Romanos 11, 17, Paulo diz que a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios. Eles rejeitaram o Messias, eles não reconheceram. Então, essa rejeição deles redundou em bênção, em riqueza para nós. Amém? Aleluia! João 1,12, ele diz assim: e todos quanto o receberam ou o reconheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, isto é, o que creem em seu nome.
Esse dia o pastor pregando aqui, ele diz assim: nem todos são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Filhos de Deus são aqueles que recebem e reconhecem e confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Triste realidade. Muitos querem Ele como Salvador, mas não como Senhor. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, isto é, os que creem em seu nome. João 3,16, é um versículo que a igreja conhece, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou ou deu o seu Filho amado, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Essa é uma pregação universal, não é só para os judeus, é para todos os que creem, é para todos os que o reconhecem, é para todos os que o recebem. É universal, não é exclusivo para os judeus. Então a transgressão dele foi uma bênção para nós, porque ela nos trouxe a salvação. Romanos 11:16, Paulo, ele fala um assunto muito bonito. Ele fala sobre a videira e seus ramos. Lá Jesus, em João 15, ele fala também. Mas Paulo, ele diz que eles, os judeus, são ramos naturais. Mas por causa da rejeição, por causa de não terem reconhecido Jesus como Messias, eles foram cortados. Ramos naturais que foram cortados. E nós, que somos ramos de oliveira brava, nós fomos enxertados contra toda a natureza. Fomos enxertados na videira real e somos sustentados por ela. Então eles foram cortados para que nós fôssemos enxertados nessa oliveira real, nessa videira real. Porque nossa natureza é oliveira brava. É interessante que Jesus diz lá em João 15: não fosse vós que escolhesse a mim. Não foi nós que escolhemos a Deus. Nós fomos chamados, fomos tocados, fomos atraídos. Com amor eterno eu te amei, com laços de misericórdia eu te atraí. Nós precisamos ter consciência disso. Ninguém vai para Deus. Nós somos chamados e tocados pela graça, pela misericórdia. Não fosse vós que me escolhesse, eu vos escolhi, vos designei para que vades e deem muito fruto, e vosso fruto permaneça. É o Espírito Santo, depois que a gente está ligado na videira. Ele diz lá em João 15: todo fruto que estando em mim produz fruto, o Pai limpa para que produza mais. Então, se nós estivermos ligados em Jesus, o Espírito Santo vai produzir fruto através de nós, que glorifica a Deus. E tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Veja bem, quando a gente está numa comunhão grande com Deus, quando a gente está numa intimidade, os pensamentos de Deus são os nossos pensamentos. O coração de Deus bate no mesmo compasso do nosso, ou o nosso bate no compasso do dele. E a gente vai pedir aquilo que Ele vai nos dar, e glorifica o nome dele. Às vezes o irmão sabe, eu tenho pedido tanta coisa para Deus e Ele não tem me concedido. Tiago diz que pedis, não recebeis, porque pedis mal, para gastar com vossos próprios interesses. Deus quer nos dar coisas, benefícios, e glorifica o nome dele. Quando a gente pede coisa, nosso coração bate no compasso dele, a
a gente vai pedir coisas que glorificam o nome dele, em nome de Jesus, e com certeza é promessa de Deus, vai nos ser concedido. Amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Então, a rejeição dele redundou em riqueza para o mundo. Romanos 1,17, Paulo diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Dizem que quando Lutero leu essa porção do Evangelho, ele foi totalmente liberto. Ele abriu a mente, abriu os olhos do coração dele, ele foi totalmente liberto, porque ele se esforçava, ele queria fazer tudo para ser santo, ele fazia de tudo aquilo que a turma faz, andava de joelho nas escadas, jejuava, e se batia, se autoflagelava, quando ele entendeu que o justo vive pela fé, ele foi totalmente liberto. No grego, fé e crer têm a mesma raiz. De fé em fé, Deus busca na fé, apela para a fé, como também a fé é oferecida àqueles que creem. É interessante, se você estuda o livro, aqueles que dão aula na escola dominical, estudam o livro de Romanos, dizem aí que é o quinto evangelho, o evangelho de Paulo. E a gente vai ver que o eixo de Romanos, o cerne de Romanos, é a salvação pela graça através da fé. Nós vamos entender que todo o cerne da pregação, toda a cerne de Romanos é o evangelho da graça, não é o evangelho da lei. Evangelho da graça. Então agora nós podemos entender porque ele, Paulo, ele dá esse testemunho eloquente, ele faz essa afirmação quanto à veracidade do Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho, isso é uma confissão. Eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que o Evangelho é o único meio de salvação, Paulo quer dizer para nós. O Evangelho é o poder de Deus, é o próprio Deus, é a palavra. Eu não me envergonho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então tudo, Romanos, gira em torno da salvação pela graça. Romanos 11:32, ele nos diz que Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Deus encerrou todos os homens, mulheres, todos na desobediência, para depois usar de misericórdia para com todos. O que nós podemos dizer que é isso? Graça. Graça é um favor que nós recebemos de Deus imerecidamente. Não foste vós que me escolheste, lembra? Não foste vós, foi eu que vos escolhi, eu que vos atraí para mim mesmo. Interessante que Davi no Salmo 32, ele diz assim: bem-aventurado, feliz o homem, aquele homem a quem Deus não atribui iniquidade. Quando Deus nos chama, o nosso passado é totalmente apagado e nós somos feitos novas criaturas. 1 Coríntios 2:17, 5:17. Os que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. À medida que nós entregamos a nossa vida para Jesus, reconhecemos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, confessamos Ele, os nossos pecados foram lançados no fundo do mar. Às vezes a gente dá uma pescadinha lá e tira o mundo de volta, mas a gente vai confessar de novo para Deus, fala: Senhor, aquele pecado lá, qual?
aquele. Mas o qual? Você já confessou? Já. Eu já esqueci. Que benção. Romanos 11, 32, nós lemos, graça. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, nem de obras, para que ninguém se glorie. Eu fui salvo porque eu ajudei muita gente. É dom de Deus. É a escolha. É o chamado. É chamado irresistível. Quando Deus chama, não tem jeito. É difícil fugir dos braços dele, graças a Deus. Chamado irresistível, graça eficaz. Pela graça sois salvos mediante a fé. Paulo está dizendo que o justo vive pela fé. E para terminar, esse nosso irmão Paulo, ele continua a testemunhar sua convicção e a sua fé. 2 Timóteo 1:12, ele diz para o jovem Timóteo: por isso eu estou sofrendo essas coisas. Paulo está preso. Por isso eu estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho do Evangelho. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Amém? Sei em quem tenho crido. Eu conheço Ele. Eu sei quem Ele é. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu sei o que Ele está fazendo. Eu sei que Ele vai continuar fazendo até aquele dia. Porque aquele que começou boa obra em vós haverá de terminar até o dia de Cristo. Amém? É o Espírito que nos santifica, é Ele que nos conduz, é Ele que coloca em nosso coração tanto querer como realizar segundo a tua santa vontade. Por isso, quando nós fazemos coisa errada, desagrada a Deus, a gente não tem sossego. A gente precisa procurar Deus e confessar. Aí lá em Isaías 59:2 está escrito lá que as nossas transgressões, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e nosso Deus. E nós pensamos erradamente que quando nós pecamos, Deus vira a costa e vai embora. Não é assim. Quando nós pecamos, é nós que se afastamos de Deus. É a gente que se esconde. Tanto é que quando Adão pega, Adão vai se esconder, vai se cobrir lá com as folhas. E Deus vai lá procurar: Adão, onde você está? E Deus continua procurando o pecador. Filho meu, dá-me teu coração. Filho meu, dá-me teu coração. Você tinha dado, você tomou posse de novo. Devolva, isso é propriedade minha. Filho meu, dá-me teu coração. Não é Deus que se afasta de nós quando nós pecamos. É nós que nos afastamos dele. Nós precisamos, aí a gente fica igual Davi. A gente tem dor nos ossos. A nossa alegria vai embora. A gente fica cabisbaixo, triste, e a ficha não cai. Aí quando a gente, ai meu Deus, vai lá no quarto, ajoelho, tem misericórdia, perdoa, peguei contra o céu, peguei contra ti. Não sou digno de ser chamado mais seu filho, trata-me como escravo. Você não é escravo, você é filho, eu jamais te rejeitei. Vem cá, vem sentar na mesa, sem cear comigo. Aleluia. Irmão, dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Aleluia. Paulo continua. Sei quem tem crido, sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que dia? Até o dia que Ele vai nos levar para lá guardar nosso depósito. 2 Timóteo, para terminar, 4:6, ele diz:
Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Libação é uma oferta que a gente faz a Deus. Podia ser de azeite, podia ser de vinho. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Olha que consciência. Ele tem consciência que ele vai morrer, já está condenado. Falta só executar a pena. O tempo da minha partida é chegado. E ele faz essa declaração que arrepia a gente. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, que o reto juiz me dará, não somente a mim, mas a todos aqueles que esperam a sua vinda. Combati o bom combate, estou oferecido como libação. Romanos 12:1, Paulo, ele diz assim, para que a gente ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Ele nos convida também para a gente se oferecer como libação para Deus. Porque essa graça que nós como alvo não foi uma graça barata, custou o sangue precioso de Jesus. Então oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o nosso culto inteligente, o nosso culto de entrega. Esse é o nosso culto de libação. Gostaria que a igreja se colocasse em pé. Vou ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus pela palavra. Eu não orei no princípio, e vou, pela misericórdia de Deus, estar orando no fim, pedindo que cada irmão esteja fazendo um propósito com Deus e estar se oferecendo, porque Deus chama a igreja para morrer todo dia, para se entregar, para se oferecer, para morrer, mas nós temos a promessa que Ele sempre estaria conosco. Você crê nisso, irmão? Eu também creio. Nos meus momentos difíceis, eu tenho sentido a presença de Deus me encorajando, me animando, me firmando, me conduzindo, me levando pelos caminhos dele. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te louvamos porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos vocacionou para nos salvar e para caminhar com o Senhor. Eu te louvo, Pai, pela tua palavra. Dá, Pai, que nós não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas praticando, que nós venhamos a praticar a tua palavra, e que nós venhamos, segundo a tua misericórdia, produzir frutos que glorifiquem o teu santo, bendito e eterno nome. Conduza cada um de nós em vitória. Deus, santifica a nossa vida. Faz que nós venhamos abrir o nosso coração para que o teu Santo Espírito tenha toda a liberdade de trabalhar nossas vidas, de santificar nossas vidas, de frutificar através de nós, para que o teu nome seja engrandecido e para que sejamos bênçãos no meio do teu povo. Eu oro agradecido, Pai, por mim, pela tua igreja, pelo teu povo, pelo Israel de Deus, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Grande amor do Senhor nos escolheu com misericórdia e graça, nos abraçou. Vamos cantar esse amor.
Eu peço que a amada igreja feche seus olhos, tenha suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, amada igreja do Senhor. Amém. Deus abençoe. Boa semana a todos, em nome de Jesus.